Era uma manhã cinzenta, daquelas em que o céu parece carregar o peso das lembranças que o coração insiste em esconder. O trânsito intenso de uma grande cidade cortava o silêncio dos pensamentos de Arthur Mendonça, um homem de 52 anos, milionário, dono de uma das maiores construtoras do país. O vidro fumê do carro o isolava do mundo lá fora. Um mundo que ele conhecia apenas pelos números de seus investimentos, pelos relatórios de lucro, pelos tapetes vermelhos e pelos jantares em hotéis 5 estrelas. Mas naquela manhã, algo estava diferente. Um silêncio estranho ecoava dentro dele, uma sensação de vazio que nem o som do motor do carro, nem a voz da secretária ao telefone conseguiam abafar. Arthur era o retrato do sucesso. Ternos caros, relógios suíços, uma mansão cercada de seguranças e uma agenda controlada ao minuto. Mas no fundo, algo o perseguia. Uma lembrança vaga, antiga, que ele evitava encarar. A imagem de uma mulher simples, de mãos calejadas e olhar cansado, chamando seu nome quando ele ainda era um menino. Era sua mãe, Dona Helena, uma mulher que deu tudo o que tinha menos e o que não tinha menos para criá-lo. Ele não havia há 40 anos, o tempo suficiente para enterrar o passado. Ou assim ele pensava. Tudo começou numa tarde de chuva quando Arthur, então, com 12 anos, foi levado de casa por um homem de terno, que dizia ser um amigo da família. Helena não tinha escolha. Viúva, sem dinheiro, doente, ela acreditou que deixar o filho ser criado em outro lugar seria a única forma de garantir um futuro melhor. Ela assistiu o carro partir com o coração em pedaços, enquanto ele, sem entender, gritava e chorava. Mãe, eu volto para te buscar, eu prometo, foram as últimas palavras que ela ouviu dele, antes que a poeira da estrada cobrisse seu rosto e suas esperanças. O tempo passou, e Arthur nunca mais voltou. Criado por uma família rica, estudou fora, herdou uma empresa, multiplicou fortunas, mas algo dentro dele sempre o lembrava daquele dia não que ele quisesse lembrar. Ele apagou o passado como quem apaga um arquivo corrompido, substituindo memórias por conquistas. Até que o destino decidiu cobrá-lo. Numa noite de gala em São Paulo, durante uma cerimônia em que seria homenageado como empresário do ano, Arthur fez um discurso que arrancou aplausos. Falou sobre mérito, sobre esforço, sobre a importância de nunca desistir. Mas, quando os aplausos cessaram, um homem de cabelos grisalhos, responsável por um projeto social da periferia, se aproximou dele e disse algo que o deixou sem chão. Senhor Arthur, desculpe incomodar, mas tem uma mulher que vive debaixo da ponte Rio Verde. Ela jura que é sua mãe. Arthur congelou, riu, nervoso, tentando disfarçar o incômodo. Deve haver um engano, meu amigo. Minha mãe faleceu há muito tempo. O homem balançou a cabeça. Não, senhor. Ela se chama Helena Mendonça. Diz que espera pelo filho Arthur todos os dias. O nome ecoou dentro dele como uma sentença. Era impossível. Helena, depois de tanto tempo, mas havia algo na voz daquele homem. Algo que não o deixava simplesmente ignorar. Naquela noite, Arthur não dormiu. Tentou se convencer de que era uma coincidência, que havia muitas Helenas no mundo, mas a dúvida o corroía. 2 dias depois, ele pediu ao motorista que o levasse até o local. O carro preto deslizou pelas ruas movimentadas, passando por bairros cada vez mais pobres, até que os prédios deram lugar a barracos improvisados. Um cheiro forte de umidade e fumaça invadia o ar. Quando chegaram à ponte, Arthur hesitou. O motorista o olhou pelo retrovisor. O senhor tem certeza que quer descer aqui? Arthur respirou fundo. Tenho. O chão estava coberto de lama. Debaixo da ponte, havia pequenas barracas feitas de madeira, plástico e papelão. Crianças descalças brincavam entre as poças, e cachorros magros corriam em volta. Ele andava devagar, observando, tentando compreender aquele mundo que sempre existira à margem do seu. De repente, uma senhora, magra, de cabelos grisalhos presos num coque torto, saiu de uma das barracas segurando uma panela. Ela tossia, os olhos fundos, mas havia algo no seu rosto que paralisou Arthur. O tempo pareceu parar. O som dos carros acima da ponte desapareceu. A mulher levantou o rosto e o olhou, um olhar que atravessou 4 décadas. E naquele instante, ele soube, era ela. Arthur sentiu as pernas fraquejarem. Ficou parado, imóvel, enquanto lágrimas que ele não sabia que ainda existiam escorriam. Silenciosas. Helena deixou cair a panela e levou a mão à boca. Meu Deus, Arthur. Ele se aproximou devagar,
como se cada passo o levasse de volta à infância. Mãe, o abraço aconteceu antes que qualquer palavra pudesse ser dita. Um abraço trêmulo, apertado, cheio de saudade e arrependimento. O tempo não existia mais. Só aquele reencontro. Helena chorava compulsivamente, repetindo o nome do filho. Eu sabia que um dia você ia voltar. Arthur não conseguia responder. Ela segurava, tentando entender como aquela mulher forte, que ele lembrava cheia de vida, havia acabado ali, debaixo de uma ponte. Quando se sentaram, ela começou a contar. Depois que ele foi levado, nunca mais teve notícias. Procurou, escreveu cartas, foi em órgãos públicos, até que perdeu as forças. Trabalhou como faxineira, depois como vendedora de rua, até que a idade e as doenças chegaram. A casa onde morava foi demolida, e ela acabou vivendo nas ruas. Mas todos os dias, ao entardecer, Helena dizia para si mesma: um dia ele volta. Eu sei que volta. Arthur a ouvia em silêncio, os olhos marejados. Cada palavra dela era uma faca abrindo feridas antigas. Ele pensava em tudo o que havia conquistado, o luxo, e nada daquilo parecia ter mais valor. Ele a levou para um hotel naquela noite, insistindo que ela descansasse. No dia seguinte, um médico foi chamado, exames foram feitos, e pouco a pouco, Arthur começou a cuidar dela. Mas apesar de todo o conforto, Helena parecia desconfortável. Eu não preciso de tanto, meu filho. Eu só queria te ver de novo. Arthur segurou a mão dela. Agora a senhora nunca mais vai passar necessidade, mãe. Eu prometo. Por alguns dias, a vida parecia ter encontrado um novo sentido para ele. Helena sorria como há muito não fazia. Ela gostava de sentar na varanda e observar o jardim, as flores, as pessoas passando. Mas havia algo que ele ainda precisava entender. O peso da culpa não o deixava em paz. Certa tarde, ao visitar a ponte, onde a encontrara, Arthur conversou com um senhor que morava ali há anos. A dona Helena sempre falava do filho dela, menos disse o homem. Dizia que ele era bom, que ia voltar um dia. Quando alguém duvidava, ela ficava brava. Dizia: meu Arthur é um homem de bem. Um dia, ele veio me buscar. Arthur olhou para o chão, emocionado. Ela nunca desistiu de mim. Nos dias seguintes, começou a repensar tudo. Cancelou compromissos, diminuiu sua presença na empresa e passou mais tempo com a mãe. Cuidava dela como um menino que tenta recuperar o tempo perdido. Helena, mesmo fraca, insistia em cozinhar para ele, em conversar sobre o passado. Sabe, Arthur, dinheiro é bom, mas não é tudo. O que vale é o amor, o perdão. Ele sorria, tentando disfarçar o arrependimento. Eu sei, mãe, demorei demais para entender isso. Mas a vida, como sempre, tinha seus próprios planos. Em uma manhã fria, Arthur entrou no quarto e a encontrou dormindo profundamente. Chamou seu nome, mas ela não respondeu. Tocou sua mão. Estava fria. O tempo parou mais uma vez. O grito que saiu dele foi o mesmo daquele menino que um dia foi levado de casa, contra a vontade. Ele se ajoelhou ao lado da cama e chorou como nunca antes. No travesseiro, encontrou uma carta, escrita com dificuldade. As palavras tremiam, mas eram claras. Meu filho, eu te esperei por 40 anos, e valeu cada segundo. Agora posso descansar em paz, sabendo que você é um homem bom. Não chore por mim. Eu nunca estive sozinha. Deus sempre esteve comigo. E, agora, estará contigo. Te amo, mamãe. Arthur ficou horas ali, segurando o papel amassado, com o coração despedaçado, mas grato. Pela primeira vez, entendeu o verdadeiro significado de riqueza. Naquela noite, ele voltou à ponte, levou flores, falou com os moradores, ofereceu ajuda. Transformou o lugar onde a mãe viveu por tantos anos em um abrigo digno, com comida, camas, médicos. Um letreiro simples foi colocado na entrada. Lar, Helena Mendonça, menos onde o amor recomeça. Arthur nunca mais foi o mesmo. As manchetes já não falavam apenas de um empresário bilionário, mas de um homem que havia encontrado sua alma no lugar mais improvável. E ao olhar para o céu todas as noites, ele sussurrava: eu voltei, mãe. E agora eu sei o que é ser realmente rico. E se você chegou até aqui, pare por um segundo e pense: quantas pessoas que te amam podem estar esperando por um simples gesto seu? Às vezes, o maior tesouro da vida não está no que conquistamos, mas no que nunca deveríamos ter deixado para trás. Se essa história te tocou, compartilhe, deixe seu like e se inscreva, porque histórias como essa não são apenas sobre o passado, são lembretes de que o amor, o perdão e a fé ainda têm poder para mudar destinos. Depois do funeral de Helena,
A casa de Arthur parecia mais silenciosa do que nunca. Os corredores amplos, o brilho dos mármores, o som distante da fonte no jardim menos, tudo aquilo que um dia simbolizara poder, agora só ecoava vazio. O homem que possuía tudo descobria que a verdadeira pobreza é a ausência de quem se ama. Nos dias seguintes, Elsei Fetchel passava horas sentado na varanda, com a carta da mãe nas mãos, lendo e relendo aquelas palavras trêmulas. Cada linha parecia um toque, uma bênção, um pedido de paz. Mas, junto da saudade, crescia dentro dele um desejo: honrar a mulher que nunca desistiu dele. Arthur começou a visitar a ponte com frequência. Os moradores, que antes o olhavam com desconfiança, passaram a se aproximar. Ele os ouvia, queria saber suas histórias. E, quanto mais ouvia, mais percebia o quanto havia vivido distante da realidade. Conheceu Dona Marta, que perdeu o marido para o alcoolismo e o emprego para a idade. Conheceu Joãozinho, um menino de 9 anos que dizia sonhar em ser médico. Conheceu até um ex-professor de filosofia, que morava sob um pedaço de lona e ainda recitava versos de Camões. Um dia, sentado num caixote, Arthur ouviu aquele homem citar: mudam-se os tempos, mudam-se as vantagens. Muda-se o ser, muda-se a confiança. Ele sorriu, pensativo. E às vezes para mudar a gente precisa perder tudo, né? O professor apenas assentiu, com os olhos marejados. Naquele momento, Arthur tomou uma decisão. Usaria a fortuna que havia construído não para erguer prédios, mas para reconstruir vidas. Começou comprando terreno sob a ponte. Enfrentou burocracia, resistência política e o ceticismo dos próprios funcionários. O senhor vai investir milhões no abrigo, diziam, mas ele não ligava. Dentro dele, algo mais forte o guiava. Meses depois, o lugar estava irreconhecível. O antigo abrigo improvisado transformou-se em um espaço digno. Dormitórios limpos, cozinha equipada, área de lazer e uma pequena capela, construída com as próprias mãos de Arthur. Na parede principal, um quadro de Helena sorrindo, menos a mesma foto que ele havia encontrado em uma caixa velha, entre os pertences dela. O dia da inauguração foi emocionante. O local estava cheio. Moradores de rua, voluntários, curiosos. Arthur subiu ao pequeno palco e tentou falar, mas a voz falhou. Respirou fundo e disse apenas: tudo isso é por ela e por todos vocês. Minha mãe acreditava que nunca é tarde para recomeçar. As palmas vieram misturadas a lágrimas, e por um instante, ele sentiu que Helena estava ali, observando tudo. À medida que o tempo passava, o projeto crescia. Parcerias se formavam, outras pontes eram reformadas, novas histórias começavam. E Arthur, aquele homem que um dia se orgulhava de ser chamado de milionário, agora se sentia verdadeiramente rico, não pelo que tinha, mas pelo que dava. Mas o destino, como sempre, ainda guardava algo para ele. Numa tarde, enquanto caminhava pelo abrigo, viu uma mulher jovem, magra, sentada no chão, chorando. Ela segurava uma criança no colo. Arthur se aproximou, lembrando-se imediatamente de Helena. Tá tudo bem? Perguntou, ajoelhando-se. A mulher ergueu o rosto. Eu não tenho para onde ir. Ele respirou fundo. Agora tem. Aqui é a sua casa. Naquela noite, deitado, ele olhou para o teto e sorriu. A história parecia recomeçar, só que dessa vez, ele estava do lado certo. As semanas seguintes foram marcadas por uma sensação de propósito. Ele começou a ser procurado por jornais, programas do TV, mas recusava entrevistas. Não quero fama, dizia. Quero que as pessoas vejam que o amor ainda existe. Certa noite, um dos repórteres insistiu. Senhor Arthur, o que o fez mudar tanto? Ele respondeu com simplicidade. O amor de uma mãe que esperou 40 anos. E eu, repórter, sem palavras, apenas abaixou a câmera. Com o tempo, o abrigo se tornou referência. Foi rebatizado como Instituto Helena Mendonça, com o lema, onde o amor recomeça. Centenas de pessoas foram tiradas das ruas, reintegradas à sociedade. E nas paredes, frases de Helena estavam por toda parte. A fé não é o fim da luta, é o começo do milagre. Em uma das noites de inverno, Arthur caminhava entre as camas, verificando se todos estavam bem. Ao sair, olhou para o céu estrelado e sentiu o vento frio tocar o rosto. Fechou os olhos e por um instante ouviu a voz dela. Eu te disse, meu filho, Deus nunca abandona os que amam. Ele sorriu, com lágrimas caindo. Eu sei, mãe, eu sei. O tempo passou e Arthur envelheceu. Seus cabelos ficaram brancos,
Sua empresa passou a ser administrada por outros, mas ele nunca deixou de visitar o abrigo. Era ali que ele se sentia vivo. Em seu último aniversário, dezenas de pessoas estavam reunidas no pátio do instituto. Entre abraços e risadas, uma criança se aproximou, entregando-lhe um desenho colorido. Tio Arthur, é você e sua mãe no céu. Ele olhou o papel, sorriu e respondeu: é o presente mais bonito que eu já ganhei. Naquela noite, deitado em seu quarto, ele olhou novamente a carta de Helena. As letras já estavam desbotadas, mas a mensagem permanecia viva. E antes de adormecer, sussurrou: finalmente, mãe, agora eu posso descansar também. No dia seguinte, o sol nasceu mais brilhante do que nunca. Quando os funcionários foram chamá-lo, encontraram-no sereno, com um leve sorriso. Sobre o peito, a carta: ele partiu em paz, menos do mesmo jeito que viveu seus últimos anos. Com amor, humildade e fé. Seu legado não estava nos prédios, nem nos prêmios, mas em cada alma que encontrou abrigo por causa dele. E nas noites frias, quando o vento sopra sob a ponte Rio Verde, os moradores dizem ouvir uma voz suave, quase maternal, dizendo: o amor sempre volta para casa. E se você sentiu o coração bater mais forte com essa história, não esqueça: às vezes, o maior milagre acontece quando escolhemos voltar. Volte hoje, para quem te ama, para quem te espera, para você mesmo. E se essa mensagem tocou você, deixe seu like, compartilhe e se inscreva. Porque histórias como essa são um lembrete de que o amor nunca se perde, ele apenas espera o momento certo de ser reencontrado. Muitos anos antes do reencontro sob a ponte, Helena era apenas uma jovem simples, de olhar doce e sonhos modestos. Morava numa pequena casa de madeira, na periferia da cidade, onde trabalhava como costureira para sustentar o filho. O pai de Arthur havia partido cedo, e o menino crescera vendo a mãe lutar com dignidade, mesmo em meio à escassez. Todas as noites, ela se ajoelhava ao lado da cama e orava. Dizia que enquanto tivessem fé, nada lhes faltaria. Arthur, então com apenas 10 anos, não compreendia por que Deus permitia que eles passassem por tantas dificuldades. Mas Helena sempre respondia com um sorriso: meu filho, o ouro de Deus não é o mesmo que o dos homens. O tempo passou, e Arthur cresceu inteligente, ambicioso. Ganhou uma bolsa de estudos, trabalhou em grandes empresas, e aos poucos a vida o levou para longe. No início, ele ligava todos os dias. Depois, uma vez por semana. Até que um dia as ligações pararam. Helena nunca o julgou. Ela sabia que a vida o havia engolido. Os negócios, as viagens, os compromissos. Mas, em cada aniversário, acendia uma vela e pedia a Deus que o protegesse. Onde quer que ele esteja, Senhor, faze-o lembrar de quem ele é. Anos depois, quando a velhice chegou e a saúde fraquejou, ela ainda esperava. Sentava-se à beira da estrada, observando os carros passarem, imaginando se um deles traria de volta seu menino. Mas o tempo, cruel como é, não esperou. Foi nesse ponto que a vida de Helena começou a desmoronar. Sem família, sem recursos, foi despejada. Levou consigo apenas uma mala velha e um retrato de Arthur. E foi assim que acabou debaixo da ponte Rio Verde, o mesmo lugar, onde décadas depois, o destino os reuniria. Ela nunca mendigou dinheiro, pedia apenas pão. E mesmo ali, em meio ao frio, continuava orando por ele. Cuida do meu filho, Deus. Ele não sabe o quanto o amo. Nessa parte da história, o roteiro mergulha em um tom visual e emocional intenso. Imagens intercalam o passado e o presente. O menino abraçando a mãe, o homem milionário chorando sozinho no escritório, o mesmo gesto de mãos que um dia foi de ternura, agora sendo de arrependimento. M.O.M.D.O.S. Flashbacks mais marcantes. Arthur aparece jovem, terno impecável, fechando um contrato milionário. O telefone toca menos, é a mãe. Ele olha, hesita e desliga. Naquele exato instante, um trovão corta o céu. O som ecoa até a cena seguinte, onde Helena, sozinha, apaga uma vela e sussurra: eu ainda acredito, Senhor, ainda acredito. Anos depois, quando ele a reencontrou, suja, envelhecida, frágil, foi como se o tempo tivesse devolvido tudo o que ele havia ignorado. E naquele abraço, o primeiro 40 anos, Arthur sentiu o perdão que jamais imaginou merecer. A lembrança desse momento passou a persegui-lo, mesmo após a morte dela. Ele começou a ver sinais. Um pássaro pousando na janela, um perfume familiar no vento, uma voz sussurrada nas orações do abrigo.
Não era imaginação. Era amor persistindo além da vida. Em uma noite de tempestade, já cansado e envelhecido, Arthur caminhou até o Instituto Helena Mendonça. O vento soprava forte, e o som da chuva batendo nas telhas lembrava os dias em que dormia na ponte com ela. Ajoelhou-se diante do retrato da mãe e falou com o coração aberto: Mãe, eu falei tantas vezes, mas a senhora nunca desistiu de mim. Se ainda puder me ouvir, quero dizer obrigado por tudo. O raio iluminou o salão por um instante, e nesse instante ele viu algo, ou alguém, uma figura translúcida, suave, com o mesmo sorriso de Helena. Ela o olhava com ternura, como se o tempo não existisse. Eu sempre te ouvi, meu filho, disse a voz. Calma, quase como um sussurro dentro dele. E nunca deixei de estar aqui. Ele chorou, e a chuva lá fora parecia chorar junto. Ajoelhado, com as mãos tremendo, repetia: Eu te amo, mãe. O vento cessou. O silêncio tomou o ambiente, e por um breve instante, um feixe de luz atravessou a janela, iluminando o retrato dela. Naquele momento, Arthur sentiu paz, menos uma paz tão profunda, que parecia o próprio céu o abraçando. No dia seguinte, os funcionários o encontraram ali, ajoelhado, com um leve sorriso, como se estivesse dormindo. O corpo quieto, o semblante sereno, e em suas mãos a carta de Helena. No funeral, centenas de pessoas compareceram. Entre elas, ex-moradores de rua, voluntários, crianças. Todos choravam e cantavam. E em meio à multidão, uma senhora simples segurava uma vela e dizia: Ele cumpriu a missão dela. Anos se passaram, e o instituto continuou vivo. Cresceu, se espalhou por outras cidades. O nome de Arthur se tornou símbolo de redenção e fé. Mas mais do que isso, sua história virou um testemunho. Em um documentário produzido anos depois, uma mulher diz diante das câmeras: Ele salvou minha vida. E tudo começou com o amor de uma mãe que nunca desistiu. A imagem final é poética. Uma criança caminhando pela ponte Rio Verde, agora restaurada, com flores plantadas nas margens. Ela segura uma carta nas mãos. O narrador diz: Às vezes, Deus usa a dor para abrir os olhos de quem se esqueceu de ver. E quando o amor é verdadeiro, nem o tempo, nem a distância, nem a morte podem separá-lo. Se essa história tocou o seu coração, lembre-se, há alguém que ainda ora por você, que ainda acredita em você, mesmo quando o mundo te esquece. Talvez hoje seja o dia de voltar, de perdoar, de recomeçar. E se você acredita que o amor transforma, deixe seu like, se inscreva e compartilhe essa mensagem. Porque histórias assim não são apenas para emocionar, são para despertar o canto de um pássaro. E no silêncio que se segue, fica apenas a certeza: o amor de uma mãe é a voz mais próxima de Deus que o ser humano pode ouvir.